Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Adriano e hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau, um assunto bastante importante. Então, nós vamos ver nessa aula quais são as formas de equações do segundo grau e também ver os seus métodos de resolução. Então, vamos lá. Então, denomina-se equação de segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Então, observe que a forma da equação de segundo grau é estabelecida desse jeito, ax² mais bx mais c igual a zero. E essa condição é muito importante. O a deve ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, aí nós teremos uma equação do primeiro grau. Então, por exemplo, nós podemos ter aqui x² mais 5x mais 6 igual a zero. Nós temos, então, um termo de x², observe o termo de x e o termo independente de x. Podemos também ter aqui 3x² menos 4 igual a zero. Também é uma equação do segundo grau. Podemos ter 2r² mais 7r menos 4 igual a zero. Em uma delas, o a é igual a zero. Agora, repare, se eu tenho x mais 4 igual a zero, essa já é uma equação do primeiro grau, porque nós não temos o coeficiente de x². Agora, se eu tenho aqui x² mais 4 igual a zero, aí já é uma equação do segundo grau. Observe que nós vamos ver os tipos de equações do segundo grau. As equações completas e as incompletas. Então, vejamos o próximo exemplo. Observe que nas completas, nós temos ax² mais bx mais c igual a zero. Repare que eu tenho o valor de a, que é 3, o valor de b é 2 e o valor de c é menos 5. Repare no exemplo abaixo. O valor de a é menos 5, o valor de b é menos 3 e o valor de c é 8. Neste terceiro exemplo, nós temos o valor de a. O valor de a é 1 sobre 2. Então, vamos anotar aqui do lado. O a é 1 sobre 2. O b, repare que eu não tenho nenhum número do lado do x. Então, é menos 1. O coeficiente que nós chamamos é menos 1. E o c é 3. Agora, nas incompletas, nós temos dois casos de incompletas. Aquela que é ax² mais bx igual a zero. Observe, 3x² mais 2x igual a zero. Nós não temos o valor de c. Neste caso, o c é igual a zero. Temos outro exemplo, 5x² menos 2x igual a zero. Então, o a aqui é 3, o b é 2 e o c é zero. O a, nesse exemplo abaixo, o a vale 1, o b é menos 1 e o c também é zero. E no terceiro exemplo, o a é 5, o b é menos 2 e o c é zero. E agora nas equações incompletas do tipo ax² mais c igual a zero. Repare, x² mais 9 igual a zero, nós não temos agora o valor de b. Então, neste caso, o b é igual a zero. O a aqui vale 1, o b é 0 e o c é 9. No segundo exemplo, o a é 3, o b é 0 e o c é menos 16. E nesse terceiro exemplo, o a vale 1/3, o b é 0 e o c é menos 25. Então, vamos fazer agora alguns exercícios. Se você já entendeu, pause o vídeo e tente resolver. Então, vamos lá. Identifique como completa ou incompleta a equação de segundo grau. Bom, uma equação completa, então, ela deve ter os coeficientes a, b e c. Então, neste caso, no exemplo A, nós temos os termos de a, b e c. x² menos 7x mais 10 igual a zero. Então, ela é uma equação da forma completa. No exemplo B, menos 4x² mais 6x igual a zero, ela está na forma, então, incompleta, porque o c é igual a zero. Nós temos o coeficiente a e apenas o coeficiente b, e o c não temos. E já no exemplo A, nós temos o valor de a
B e C. Então, lembrando, ela é completa quando tivermos o A, B e C. O termo de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, assim ela é na forma completa. Já no exemplo B, ela está nessa forma. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, aqui ela é incompleta. E no exemplo C, deixa eu só anotar, ela é incompleta. No exemplo C, 9x ao quadrado menos x igual a zero. Também só temos o valor de A e B, então ela também está na forma incompleta. Então vamos passar para o nosso próximo exercício. Se já entendeu, pause o vídeo e tente resolver. Escreva na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que significa isso? É a gente organizar a equação nessa forma. Apenas um coeficiente x ao quadrado, outro de x e outro de c. Observe que aqui nós temos x ao quadrado menos 1 igual a x mais 11. Então, nós vamos deixar nessa forma, igual a zero. Então, passamos esses dois termos para o primeiro lado da equação, trocando os sinais. Então, fazemos desse jeito. X ao quadrado menos 1, menos 1x e menos 11. E isso é igual a zero. E agora reduzimos os termos semelhantes. Quais são eles? O menos 1 e o menos 11. Então, deixamos x ao quadrado, que é o termo de A aqui, ax ao quadrado, menos x, e agora um negativo com 11 negativo é menos 12, igual a zero. Então, observe que agora nós temos a equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, vamos para o próximo exemplo. X ao quadrado menos 7x igual a 6 menos 2x. Da mesma forma, vamos passar o segundo lado da equação para o primeiro, trocando os sinais. Então, fazendo assim, x ao quadrado menos 7x, passamos o 6, trocando o sinal, e o menos 2x também, operação inversa sempre. Igualamos a zero. E agora reduzimos os termos semelhantes. Quais são eles? Menos 7x com mais 2x. Então, a gente tem x ao quadrado, menos 7x com mais 2x é menos 5x, e menos 6 igual a zero. Então, está aí a equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos ver agora o próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui, senão não tem espaço para resolver. Vou apagar isso aqui. E já está bom. Bom, no exemplo C, nós temos parênteses. Então, observe que nós temos que aplicar a propriedade distributiva fazendo assim. Vamos mudar a cor. X que multiplica x e x que multiplica menos 3. Então, vamos fazer isso. E aqui também nós temos, observe, não tem nenhum ponto entre os parênteses. Então, isso é a multiplicação. Vamos aplicar a distributiva também. Então, fazendo x vezes x é x ao quadrado. Menos x vezes menos 3 é menos 3x. Mas, agora, observe, o primeiro com o primeiro, que vai dar x ao quadrado. O primeiro com o segundo, x vezes menos 4 é menos 4x. Agora, o segundo com o primeiro, menos 1 vezes x é menos 1x. E agora, menos 1 vezes menos 4. Menos menos é mais. Então, isso vai ser 4, igual a zero. E agora, reduzimos os termos semelhantes. Quais são eles? X ao quadrado com x ao quadrado. Isso vai dar 2x ao quadrado. Então, já vamos colocar aqui. 2x ao quadrado, menos 3x com menos 4x e menos x. Observe que os sinais são iguais. Então, vamos somar. 3 com 4 é 7. 7 mais 1 é 8. Então, é 8x. Isso é negativo, menos 8x. E agora ficou apenas o 4, que é o termo independente. Então, mais 4, isso é igual a zero. Então, já está na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, no próximo exercício, identifique os coeficientes de cada uma das equações do segundo grau. Basta a gente comparar com essa forma, então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o A
no item A é 10, o B é igual a 3 e o C é menos 8. Não podemos esquecer do sinal. Na letra B, quando não tem nada na frente do x ao quadrado, então o A é 1, o coeficiente é 1. Então, podemos anotar o A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é menos 8. E no exemplo C, o A vale 5. Observe o termo elevado ao quadrado. Eu não preciso ter apenas a variável x, pode ser qualquer letra, mas elas devem ser iguais. Eu posso ter aqui m ao quadrado, então o A é 5. E o B é menos 10 e o C é 0. E no exemplo D, r ao quadrado menos 16 igual a 0, o A vale 1, o B é o termo de x, então repare que não tem, e o C, então, é menos 16. Então, está aí. Bom, então, nosso próximo passo agora é verificar como resolve equações do segundo grau. Então, vamos começar com as equações incompletas do segundo grau, na forma ax² mais bx igual a 0. Então, neste caso, o C é igual a 0. Bom, como se resolve essa equação? x² menos 9x igual a 0. Bom, nós podemos fazer aqui dessa forma. Podemos colocar o x em evidência, usando os casos de fatoração, que é o fator comum. Então, fazemos assim. O fator comum nesta equação é o x. Porque observe que eu tenho aqui x ao quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x. E aqui eu tenho 9x. Então, o termo em comum é o x. Então, colocando o x em evidência, nós fazemos isso. X ao quadrado dividido por x, isso é x. Menos 9x dividido por x é 9. Igual a 0. Bom, então agora é fácil. Quando nós temos uma equação onde o c é igual a 0, uma raiz, um resultado, um valor de x, será sempre nulo, será sempre igual a 0. Então, um termo aqui, um x é igual a 0. Observe que 0 dividido por x é 0. E outro termo, basta pegar o que temos entre parênteses, x menos 9, igualar a 0. E aí resolvemos uma equação do primeiro grau, isolando o x. Passamos o 9 para o outro lado, então x é igual a 9. Pronto, então o conjunto solução são os resultados, os valores de x que nós encontramos para que x² menos 9x seja igual a 0. Será 0 e 9. Então, observe que uma equação do segundo grau, nós temos aqui essas duas raízes, são os dois valores. Vamos para o próximo exemplo. Então, colocando o x novamente em evidência, nós temos x² dividido por x é x, mais x dividido por x é 1, igual a 0. Então, uma raiz será igual a 0, igualamos a 0, e agora x mais 1 igual a 0, achamos o valor de x. O 1 passa para o outro lado, fica negativo. Então, o conjunto de solução é 0 e menos 1. Pronto. Vamos ao terceiro exemplo. O fator comum aqui é o x. Observe, então, 7x² dividido por x. Isso é 7x, menos 2x dividido por x é 2, igual a 0. Uma raiz, então, x será igual a 0. E a outra, 7x menos 2, resolvemos a equação do primeiro grau. Passamos o 2 para o outro lado, ele fica positivo, 7x igual a 2. E o 7 agora está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 2 sobre 7. Então, o conjunto de solução será igual a 0 e 2 sétimos. Pronto, então, é assim que se resolve equações incompletas na forma ax² mais bx igual a 0. Então, vamos lá agora ao nosso próximo exemplo. Agora, as equações do tipo ax² mais c igual a 0.
Reparem que agora o b é igual a zero. Então, para resolver essas equações incompletas, nós vamos isolar o x, fazendo desse jeito. Passamos o 49 para o outro lado, x ao quadrado é igual a 49. E agora, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. Então, o x será igual a mais ou menos 7. Conjunto de solução é menos 7 e 7. Pronto, está feito. Observe no próximo exemplo, 16y² igual a 9. O 16 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, a gente tem assim, y² igual a 9 dividido por 16. Mais uma vez, lembrando que a operação inversa da potenciação é radiciação. Então, o y será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 16. E aí, lembrando que uma raiz quadrada de fração, basta extrair a raiz do numerador e depois do denominador, fazendo desse jeito. Então, o y será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, o conjunto de solução será mais ou menos 3 quartos. Então, escrevemos menos 3 quartos e 3 quartos positivo. Pronto. Observe no próximo exemplo agora, que nós temos uma equação que não está ainda organizada, na forma ax² mais c igual a zero. Então, nós precisamos organizá-la. Então, nós temos aqui que aplicar produto notável, 2y mais 1, que multiplica 2y mais 1. Então, podemos fazer a regra dos produtos notáveis ou simplesmente aplicar a propriedade distributiva, fazendo assim, 2y mais 1. Lembrando, então, a potenciação, expoente 2 aqui, a base, nós vamos repetir duas vezes, 2y mais 1. E aí a segunda parte fica igual, 8 mais 2, que multiplica 2y mais 1. Então, fazendo a distributiva, nós temos 2 vezes 2 aqui é 4, y vezes y é y². Agora, 2y vezes 1 é 2y. E agora, y vezes 2y também será 2y, e 1 vezes 1 é 1. Pronto. Igual. No segundo membro da equação, nós vamos fazer também o chuveirinho, que muita gente costuma dizer assim. Então, é 8 mais 2 vezes 2y é 4y, e 2 vezes 1 é 2. E agora vamos organizar. Então, nós temos aqui ax² mais c igual a zero. Então, vamos passar estes termos para o primeiro membro da equação, invertendo os sinais. Então, aqui nós já podemos organizar 4y² mais 2y com mais 2y é 4y, mais 1, menos 8, menos 4y e menos 2, isso é igual a zero. Bom, agora, reduzindo os termos semelhantes, 4y² basta repetir. Está aqui 4y². 4y com menos 4y, isso é zero. Então, cancelamos. Então, agora nós temos 1 menos 8, que dá menos 7, e menos 7 com menos 2 é menos 9. Então, agora nós já temos a equação na forma ax² mais c igual a zero. Então, basta resolvê-la. Então, nós passamos o 9 para o outro lado. 4y² igual a 9. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, y² igual a 9 sobre 4. Então, tiramos a raiz agora, y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 4. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, está aí. Y igual a mais ou menos 3 sobre 2. Então, o conjunto de solução será menos 3 meios e 3 meios positivo. Pronto. Então, está aí. Bom, então agora nós vamos resolver as equações na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, vamos lá.
Bom, então, para resolver uma equação completa do segundo grau, na forma ax² mais bx mais c igual a zero, existem vários métodos. E um deles é utilizar a fórmula resolutiva, ou conhecida por muitos como fórmula de Bhaskara, que é esta formulazinha aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Esta letra é uma letra grega chamada de delta, onde delta é igual a b² menos 4ac. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. X² mais 2x menos 8 igual a zero. O primeiro passo, então, é identificar os coeficientes a, b e c, e depois substituir na fórmula resolutiva. Então, nós temos o valor de a. O a vale 1. Observe que eu tenho aqui 1x². O b é igual a 2. E o c é igual a menos 8. Então, vamos lá. O primeiro passo, então, nós podemos substituir aqui no delta, fazendo desse jeito. Delta é igual a b², então é 2², menos 4 vezes AC, 4 vezes 1, vezes C, que é menos 8. Colocamos aqui entre parênteses porque é negativo. Efetuamos primeiro a potência. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Agora, repare que nós temos uma multiplicação. 4 vezes 1 vezes 8. Porém, nós temos aqui menos e menos. Então, regra de sinais na multiplicação, menos e menos é mais. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 8 é 32. Então, aqui nós temos o valor de delta, que é igual a 4 mais 2, que é 36. Bom, então, tendo este valor, agora nós vamos substituir aqui esse resultado. Então, vamos lá. X é igual a menos b. Então, nós vamos lá, vamos fazer menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, o delta deu 36, dividido por 2 vezes a. O a vale 1, então é 2 vezes 1, que é 2. Então, agora vamos calcular a raiz quadrada de 36. Então, colocamos aqui, x é igual a menos 2, mais ou menos, a raiz de 36 é 6, sobre 2. Está quase acabando. Agora, repare que nós temos esse mais e menos. Como é uma equação de segundo grau, então, o que nós vamos fazer? Nós teremos aqui duas raízes. Nós vamos escrever x1 e x2. Muitos autores preferem colocar aqui como x1, ao invés de x1, escrever x', fazendo desse jeito. E o x2 colocando assim, x duas linhas. Mas é a mesma coisa, só questão de nomenclatura. Então, x1, nós vamos usar esse sinalzinho aqui, ó. Nós copiamos esta mesma fração, menos 2 mais 6 sobre 2, porém, vamos usar aqui o sinal positivo. Então, menos 2 mais 6. Então, nós temos aqui menos 2 mais 6 sobre 2. Então, 6 menos 2 é 4. 4 sobre 2 é igual a 2. Nós vamos dividir, então, 4 dividido por 2 é 2. E agora, no x2, nós vamos utilizar o sinal negativo. Então, vamos fazer aqui menos 2, menos 6 dividido por 2. 2 negativo com 6 negativo é 8. 8 negativo dividido por 2, isso é igual a menos 4. Então, o conjunto de solução são esses dois resultados. Colocamos em ordem crescente. O conjunto de solução é menos 4 e 2. Então, está aí o resultado. Bom, vamos ao nosso próximo exemplo. Então, vamos lá ao nosso próximo exemplo. Resolver a equação x² menos 5x mais 8 igual a zero. Então, identificando os coeficientes a, b e c, nós temos o a igual a 1, o b é menos 5 e o c é 8. Então, calculamos o delta. O delta é igual a menos b ao quadrado, então menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 8.
Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Então, delta é igual. Menos e menos é mais. 5 vezes 5 é 25. 25 menos 4 vezes 1 é 4. Vezes 8 é 32. E 25 menos 32, isso é menos 7. Então, uma observação bastante importante quando o delta é negativo. Bom, o que significa isso? Que nós vamos substituir agora na fórmula resolutiva. Então, nós teremos x igual a menos b. Como o b é negativo, com esse menos, então x igual a 5. Mais ou menos raiz quadrada de menos 7 dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2. Então, não tem dentro dos números reais um valor em que tenha raiz quadrada de número negativo. Então, se o delta for negativo, o conjunto de solução será vazio. Então, não pertence aqui ao conjunto dos números reais. Raiz quadrada de menos 7. Ou seja, solução é conjunto vazio. Podemos também escrever assim, conjunto vazio, desse jeito, ou conjunto vazio através de chaves. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Espero ter auxiliado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esqueça, então, de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.